E aí, Rafa, tranquilo? Ah, eu não te escuto. Está fechado teu microfone. Não. E agora? Agora sim. Ah, beleza. Mas não sei por que tá tão baixinho. Ou eu já tô ficando velho, surdo. Mas tá baixinho mesmo. Pois é, só se eu sair e entrar de novo, será? Não, acho que não. Acho que é alguma coisa aqui no meu, então. Talvez. Mas tá tranquilo. Não tem muito problema aqui. Deixa eu te perguntar, Bali, tu tem alguma apresentação dos editais? Não? Não tem. Mas é pra Uhum. se tivesse. A gente fez uma, né, naquele anúncio do governador, mas praticamente era um slide para falar dos editais, né? Então era muito pouca informação. E eu acho que agora também, né, a maioria já leu o edital, então a gente já consegue falar de coisas um pouco mais específicas. É legal falar dos próximos também, né? Porque tem muita gente tentando colocar projetos que podem entrar depois lá, por exemplo, no de criação e formação, né? Sim, sim. Não, tranquilo. O... eu vou te fazer umas perguntas bem simplórias. Tu já Uhum, deve ter cansado de responder, mas é que é importante, né? claro. O povo tem uma tipologia bem específica, principalmente essa questão do, do ser municipal, a maioria, né? Uhum. Então, algumas coisas. Mas não Não, vou te apertar muito. Não vou te apertar muito. isso é legal a gente deixar bem claro, né? Que no subsídio eles não podiam, mas agora essa turma toda pode pensar os editais, né? Apertar os municípios Claro. para concorrer, né? É. E aí eles vão poder acessar? Os municipais podem? Só Sim. não pode ser servidor do Estado. É. Só não pode ser. Aqui, todos aqueles que têm associação de amigos, né? Ou por meio de parceiras, entidades parceiras. Enquanto o município não pode. O CNPJ do município não. A prefeitura não pode concorrer, né? Mas pode. Mas o equipamento municipal que tem uma associação de amigos, que tem um, né, alguém que tenha uma MEI, uma empresa, que seja parceiro do museu. Show de bola. Show de bola. Vamos ver aqui. Eu não sei quem é que tá aqui no outro coisa, que já vai botar. Os Eu municipais de vou ver. vocês têm associação de amigos? A maioria tem. A maioria É? tem. Não, não é a maioria, mas os maiores, os grandes, que têm condições de apresentar projetos nesses editais, têm. Uhum. Eles terem condições. Não sei se vão estar tão mobilizados, Sim. porque eu acho que com a questão da defasagem, muitos estão problematizados. O que nós Uhum. temos, Bali, um cenário que é o seguinte, olha. Nós temos muita instituição universitária que recebe algum convênio municipal. Uhum. Por exemplo, nós temos o Museu da UPF em Passo Fundo. Ela é da universidade. Sim. Só que ela tem um convênio com a prefeitura e ela administra os museus municipais. Ela recebe para desburocratizar a ação da gestão, né? Claro. Ela Ah, poderia entrar pelo da UPF, não tem nada a ver, né? Convênio com outro. poderia. Ah, tranquilo. Lá pode vir coisa forte. Uhum. Os Faz da UFPEL também estão nessa linha. Nós temos alguma coisa com a URGS, assim, que ajuda a Pinacoteca de Porto Alegre. Então, porque o nosso sistema ele foi construído com a relação que as universidades dessem suporte para as instituições. Uhum. Por isso que nós já trabalhamos em sistema desde 91, Tá. nessa lógica de rede. As regiões foram divididas nessa linha. É, até para pensar, porque tenho certeza que o pessoal deve estar bastante focado no de aquisição, né? Mas poderia ter um projeto de produção cultural com uma rede tão forte, né? Para ter um processo de reabertura, exposições, né? Enfim, um O corredor. problema é que ela não é, ela sempre foi estruturada para o público, né? Uhum. Nunca foi estruturada para ser política sempre foi para ser subsidiado pelo poder público, né? Diretamente, não como produtor. Uma ou outra questão entra ali nas relações. Tanto que se criou o IBRAM para ter editais próprios, né? Para fomento próprio, se pensou sempre em fortalecer a procultura por essa linha.
Bueno, tá. Tu tá sem microfone. Quem é que tá no host aqui? É tu? Podemos comer. Nós já estamos online, Wellington? Me responde aqui no chat que eu já começo. Tá online. Então tá. Bem-vindo a todos aqui. Estamos hoje na página do nosso colegiado setorial de museus para abrir esse momento importante de formação para todos nós aqui do setor. É importante a gente pensar, né, nesse reforço da Lei Aldir Blanc, que é um suporte, um sufoco, um auxílio para nos tirar dessa dificuldade que a gente está enfrentando com a pandemia, né, o setor cultural como um todo. Então, em nome da nossa presidenta, nossa coordenadora, Andréa Becker, eu quero saudar e dar as boas-vindas para o Rafael Bali, que é o nosso diretor de fomento da secretaria. Seja bem-vindo. A gente vai conversar um pouquinho sobre os 2 editais que nós estamos abertos, né? O primeiro edital, que é o edital de produções culturais e artísticas, e o outro edital de concurso e aquisições de bens. Bem-vindo, Rafael. Valeu, Joel, bom dia para todos que nos acompanham, né? Mais uma oportunidade a gente estar dialogando com os setores. É importante esse contato, né, com o setor dos museus, né, Joel. A gente já foi colega de secretaria, então muita honra. Já tem uma caminhada aí, né? Eu acho que esse processo da Lei Aldir Blanc tem sido muito importante, inclusive para fortalecimento do sistema estadual de cultura, né, e, consequentemente, todas essas instâncias de representação e participação social dentro do processo de definição de políticas públicas. Então, mais do que participar de editais, que é a nossa motivação maior aqui hoje, eu acho que essa participação nesse processo todo tem se mostrado muito importante, né, para que a gente possa reforçar as políticas e, a partir da Lei Aldir Blanc, certamente aí está consolidando maior aqui hoje, eu acho que essa participação. Beleza, Rafa. Acho que a gente vai começar, Rafael, acho que falando sobre esse primeiro edital, né? Esse primeiro edital de produções culturais e artísticas, né? Eu sei que tu está em várias forças-tarefas, né? Com vários colegiados debatendo e apresentando os caminhos que os grupos culturais podem acessar. Mas acho que a gente pode começar por esse edital das produções culturais e artísticas, para a gente ir devagarinho entendendo as regras de cada um e a gente ir dividindo depois a prosa nesse entendimento, nessas perguntas mais gerais de como pode acessar, quais são os caminhos, que tipo de projeto a gente pode indicar para que possa ser feito, né? Então, queria que tu ficasse aí à vontade, primeiro, para apresentar esse de produções culturais e artísticas. Então, a gente começa pelo edital de maiores valores por projetos. Agora, a gente tem 2 editais lançados desses 40 milhões. Esses 2 editais totalizam 14 milhões, então é a menor parte do total de investimento agora dos editais. Depois a gente terá outros 3 editais que partem de 26 milhões, então o volume maior vai vir em seguida, né? Vai vir no final do ano, possivelmente. Edital de premiação por trajetória, edital de criação e formação, né? Um edital focado em territórios, em 63 bairros aqui do estado. Mas agora, então, a gente começa com editais que têm projetos de maior valor, o de produções culturais e o de aquisição de bens, materiais, equipamentos. O de produções culturais é o maior deles, são 10 milhões, e os projetos são entre 100 e 350 mil. Então, até por isso, né, logicamente, a necessidade de
de que as pessoas que busquem esse recurso sejam formalizadas, sejam estruturadas enquanto pessoas jurídicas e tenham um registro junto ao Cadastro Estadual de Proponentes. Uma questão que aumentou bastante agora, felizmente, a procura. Então, muitas associações de amigos, aí no caso de museus, né, entidades, microempreendedores individuais, empresas, todos esses CNPJs da cultura, a gente tinha muito poucos cadastrados, né, João? A gente tinha, né, aproximadamente 3 mil, a gente tem mais de 30 mil aí no estado, né, possibilidades de envio de projetos, então, felizmente está aumentando esse volume de pessoas habilitadas, credenciadas para o envio dos projetos, até em razão, especialmente, desses 2 editais. Então, Rafael, se o servidor, se a pessoa for servidor pública municipal ou federal, ela pode concorrer, pode fazer parte da equipe e concorrer aos editais, né? O que não pode é o CNPJ específico da instituição pública, mas pode acessar pela associação, por uma parceira, né? Por uma vinculada parceira. Eu acho que vale a gente começar acabando com a vedação que existe lá no subsídio, no inciso 2 da Lei Aldir Blanc. Lá vedava, naturalmente, que eram recursos para manter os espaços, para pagar as contas, então todos aqueles espaços que tinham alguma relação com o poder público, seja em razão da sua criação ou da própria manutenção, ficaram fora da possibilidade de alcançar entre 13 e 10 mil mensais ali para custeio das suas despesas, né, as contas, até a manutenção de atividades. Agora não, agora a gente está falando do inciso 3º, do fomento às atividades culturais, uma perspectiva de estruturação, retomada do setor e muita movimentação econômica, geração de trabalho, né, a partir desses projetos. Então, é possível, sim. Agora, aqueles espaços que estavam vedados no inciso 2º podem buscar os recursos do inciso 3º, junto ao Estado ou junto ao município. Qual que é a vedação que a gente tem no Estado? Então, não é nenhuma vedação da legislação, é uma vedação prevista no Estatuto do Servidor. Se a entidade, se a empresa tem como responsável legal um servidor estadual ativo, não pode ter cadastro, porque não pode firmar um outro tipo de contrato, de compromisso junto ao Estado, né, em razão de ter um servidor estadual ativo. Então, apenas essa vedação, né, como o Joel colocou, se é um servidor do município, à frente, enfim, uma associação de amigos, por exemplo, de um museu, não é problema nenhum, né, ter o cadastro, enviar o projeto. E depois a gente tem uma outra vedação, tentando separar, né, as 3 níveis de vedação, dentro do projeto. As contratações. É uma lei emergencial e se espera que a gente, a partir dos projetos apresentados, a gente tenha inúmeras possibilidades aí de gerar oportunidade de trabalho e renda. Ou seja, não é um momento de a gente privilegiar a contratação de quem já tem, enfim, uma remuneração prevista aí. Então, por exemplo, se uma fundação tem parceria com prefeitura, ela pode participar, pode acessar o recurso, né? Seja ela, né, de qualquer natureza, seja uma fundação, uma ONG, uma associação de amigos, ou até um CPF poderia apresentar para esse edital específico? Não, agora a gente são os valores maiores, né? Então, sim, agora é só pessoa jurídica. Só pessoa jurídica. O CPF poderá apresentar, sim, nesse segundo momento. Tá. A premiação por trajetórias, é óbvio, então todos os setores, a gente espera reconhecer trajetórias aí de pessoas físicas aí que têm um histórico de atuação na área dos museus, certamente teremos as vagas asseguradas. E depois temos... Então, esse de produções culturais, Rafael, ele é só para CNPJ, para deixar claro. Então, esse pode toda pessoa de direito público que não ter caráter estadual e não ter vínculo estadual pode apresentar, seja ele federal, municipal, ONG, fundação, qualquer tipo de CNPJ. Perfeito. Isso, né? Bom, então, o que consiste, eu queria que tu explicasse para nós, o que consiste, como é que está identificado esse edital? Ele consiste em quê? Em quantos projetos, de quantos mil, quais as linhas dele?
Bom, a gente está trabalhando por faixas, né? As necessidades são diferentes, então a gente está estabelecendo ali um número mínimo e máximo de valor e de projetos. Então a gente vai ter algo em torno de 28 a 100 projetos, porque os valores vão variar entre 100 mil e 350 mil. Então, o objeto, bem importante, né, dentro da leitura do edital e a interpretação, o objeto, ele busca claramente ele trazer o esforço desse edital e que deve ser feito a partir da concepção dos projetos e de gerar trabalho e renda e estimular o consumo cultural. Tem dois pontos bem demarcados. Então, daqui a pouco podemos Aqui pode entrar exposições, então, pode entrar uma conservação de um acervo, né, um trabalho de restauração de um acervo, né? Pode entrar, por exemplo, uma preparação, que é aquela contratação do estúdio fotográfico para preparar o acervo para inserir no Tainacan, que é um projeto de catalogação de acervo, que disponibiliza depois uma plataforma digital. Pode entrar projeto de, enfim, quase todas as de ação educativa, discografia, enfim, de várias linhas da museologia aqui, né? É possível. É um edital bem amplo. É interessante fazer um paralelo, que nem a gente estava falando antes, do próximo edital que vai ter de criação e formação. Então, depois tem um edital específico, talvez, para a criação de novos bens e serviços culturais, atividades formativas. Então, tem um edital mais específico para isso, inclusive valores menores, talvez mais compatível com a necessidade. Então, agora são projetos maiores, e a gente ainda estava falando dessa, né, de uma área que tem, inclusive, um sistema estadual, né? Então, que tem uma integração, que tem uma rede forte. Então, pensar projetos que tenham um alcance maior, talvez aí sim a gente possa estar pensando de uma forma mais consistente de projetos apresentados nessa linha de produções culturais para o setor. Tá. Não, ótimo. É bem bom tu ter colocado isso, porque para a gente pensar, né? Aqui, como a gente tem um volume de 100 a 350 mil, nós temos que pensar projetos que possam ser estruturantes para as instituições. Então, aqui nós temos que pensar projetos que é difícil que a gente consiga recursos para estruturar o setor, né? E fomentar a contratação também de trabalhadores que possam estar se integrando à equipe e fortalecendo a estratégia do museu, né, de conservação, de comunicação, de preservação do seu acervo, enfim, dessa ação nossa que nós temos de comunicar o patrimônio cultural. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre os critérios, como é que vocês estão pensando os critérios desse edital, como é que vocês estão identificando esses critérios de forma geral. Claro. Dentro da leitura do edital, é interessante fazer o seguinte paralelo, né? A seguinte relação. No item 1 do objeto, a gente tem diretrizes. Reconhecer a importância da cultura, economia criativa, patrimônio, história cultural, desenvolvimento do Estado, promover a contratação de serviços, gerando oportunidade para artistas, técnicos, agentes, grupos e coletivos, proporcionar experiências inovadoras, criativas, inclusivas de difusão, distribuição e fruição de bens e serviços culturais, né? Tu estava dando um exemplo nesse sentido, né, João? Valorizar a liberdade criativa e pluralidade das expressões culturais, possibilitando transversalidade e intercâmbio entre segmentos. Depois, quando a gente vai para o item 8, para o item 7, desculpa, do projeto, lá fala quais informações devem ser apresentadas. Então, volta a trazer esses pontos, né? A capacidade do projeto movimentar a economia, o público beneficiário, condições para acesso, né, e estímulo ao consumo, as condições de execução do projeto e a relevância das atividades. E daí, quando a gente chega, daí sim, no item 8 dos critérios, então, o edital vai se encaixando. Então, por isso que o projeto também precisa fazer esse exercício, né? A concepção do projeto precisa estar sempre, sendo feita a partir de uma leitura atenta do edital. Voltam 4 pontos. Né? Então, não é exatamente nessa ordem que a gente estava falando, mas começa com planejamento, né? Execuibilidade, a ficha técnica. Então, isso sempre é um critério, né, Joel, de pontuação em editais. Sim. Aqui estão me perguntando, nesse item D aqui,
que tu dê exemplos de como pensar a relevância das atividades previstas, valorizando a diversidade da produção artística e cultural do Estado. Estão te pedindo um exemplo de como abranger isso para o nosso setor aqui. Exemplo de como pensar a relevância das atividades previstas. É o que? Um portfólio? Isso é uma amostra de como a instituição já trabalhou o seu acervo, em si, a sua história, as suas manifestações culturais? A relevância, ó, a gente falou disso lá em cima, da questão da diversidade, para o desenvolvimento cultural do Estado, agora volta aqui no item 8.7.4, inovação e criatividade na concepção do projeto e relevância para o desenvolvimento cultural do Estado. Então, aqui a gente está falando de um critério de mérito. Então, parte, talvez, desde o acervo e o trabalho que a instituição faz, né, a forma que vai ser desenvolvida essa atividade, criatividade, né, a forma de disponibilização do acesso e o resultado esperado a partir de ser trabalhado esse conteúdo. Então, se a gente está falando daqui a pouco produto, né? Então, qual é a narrativa, como é a forma de acesso, da visitação, né? Então, esse tipo de ação vai possibilitar a avaliação desse critério especificamente, né, com relação a essas possibilidades, né, e importância para o desenvolvimento cultural aqui do Estado. Como nós estamos tanto no Facebook quanto no YouTube, estamos em vários canais, os museus estão plataforma, os museus estão na plataforma. Como nós... Multiplataformas. Como nós estamos em várias plataformas, aqui chegou algumas outras perguntas aqui, ó, deixa eu te fazer. Membros da diretoria de uma associação proponente que vão trabalhar no projeto podem ser remunerados, inclusive o presidente da associação? Se não tiver vínculo estadual, né? Acho que sim. Não há essa vedação, né? É importante. Quando a gente está buscando compreender um edital, a gente está falando de direito administrativo. Então, primeiro, aí diz o que pode, o que pode. Todos os custos para realizar o projeto. Um edital de produção cultural ou no edital de aquisição de bens, né, e equipamentos, todos os custos para realizar esse projeto. O que não pode? Então, entram as vedações. Então, ali que é o ponto de claro, não colocar sob pena de inviabilizar o projeto, não pode ter uma remuneração direta. Né? Pode ter, por exemplo, uma remuneração para a própria entidade proponente. Né? Sim, para custear, né? E a entidade, em razão dos seus quadros, vai realizar as atividades aí por meio dessas pessoas, depois, né? E até a contratação, então, externa. Por exemplo, um museu precisa contratar um restaurador que seja especialista em tecido, por exemplo. Né? Aí contrata a partir dela, porque como se ela é uma instituição municipal, a outra que vai estar representando e ela vai ser o objeto. Na verdade, o museu, quando é uma instituição, uma fundação, ele não é o proponente, ele é o objeto que vai sofrer a ação, né? Que vai sofrer a interferência dessa fundação, dessa associação. Então, na verdade, toda a organização da gestão do custeio vai ser por essa fundação, né? A gente está, vale lembrar, Joel, a gente está falando de uma lei emergencial do setor cultural paralisado, né, por conta da pandemia. Então, é importante a gente pensar na geração de oportunidades de trabalho e renda. Claro que a remuneração de pessoas que já estão desenvolvendo essas atividades são fundamentais. Então, dentro do projeto, essa composição certamente é um dos pontos bastante importantes, assim, de que seja... Normalmente, o que acontece? Como o nosso setor ele é muito público, né? Muito focado nas instituições públicas, para nós também está sendo um momento diferente, porque o nosso financiamento sempre foi através de editais específicos, seja Estado ou União, né? Seja a partir ali da articulação do sistema junto com o Procultura, ali com vocês na diretoria de fomento, ou via o Instituto Brasileiro de Museus. Então, o que acontece? Quando a gente essa é uma nova possibilidade que a gente só acessava via LIC ou via Rouanet. E aí a gente trabalhava com um produtor cultural que apresentava. Então, essa perspectiva de agora as nossas instituições, associações de amigos, fundações e outras parceiras, ONGs, enfim,
outras parceiras e os próprios museus privados, está sendo um novo momento também de a gente estar começando a entender o campo de uma outra maneira e de todo mundo poder ser captador desse recurso para repassar para a instituição, né? Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Então, a impressão de livros, o álbum ligado à divulgação de alguma experiência cultural também pode ser comprobatória de relevância, né? Esses trabalhos que as instituições fazem, não só o portfólio, mas uma publicação, por exemplo, as nossas instituições têm um caráter também muito próximo de como ela é desenvolvedora de pesquisa, de ter muita publicação em encontros, em livros, enfim, ela é muita geradora de literatura de construção de conhecimento, tanto para a rede básica quanto para a própria universidade. Esses materiais que são produzidos, de editoração de livros, de cartilha pedagógica, enfim, eles podem ser comprobatórios de relevância cultural da instituição, né? Com certeza. São bens que podem estar integrando um projeto de produção cultural agora, mas lembrem, por isso que a gente começou já falando, haverá um edital para criação e formação, com muito mais vagas, né? É um volume muito maior de recursos, projetos de menor valor. Então, para que seja feita essa avaliação, será que essa proposta se enquadra melhor agora no edital de produções culturais ou se enquadra melhor se for apenas, né, a criação de um catálogo, por exemplo, né? Não entraria melhor no de criação, que envolve a pesquisa e a criação de um novo bem cultural, né? Mas eles estão, nesse caso, eles estão dizendo, não é o projeto, eles estão dizendo para apresentar isso como mostrar a relevância, a trajetória da instituição. Beleza? Perfeito, João. Né? Para apresentar, porque o que acontece? Os museus, ou eles vão te apresentar algum. Né? A grande divulgação deles se dá muito nesse campo da pesquisa, né? Nesse campo da pesquisa, nessa relação com os campos, na produção de materiais da ação educativa e tudo mais. O museu ele não tem tipo normalmente não tem, né? Às vezes tem, alguns têm, mas às vezes um espetáculo, não vende ingresso, né? Um ou outro mais privado que atua, né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente não tem essa linha de vender ingresso, né? A gente tem os portfólios, né? Os catálogos das exposições. Então, isso acho que pode ser comprobatório de relevância, né? Do seu trabalho contínuo. Não, com certeza, né? Eu acho que pega um link com o que tu falava antes, essa necessidade de uma movimentação para que a gestão possa ter recursos para se viabilizar, a busca por recursos, né? Isso acontece, né, nos do estado, dos municípios, nos privados, né? A gente precisa achar formas, por mais que muitos já tenham recurso, né, municipal destinado, mas as necessidades são grandes e esses recursos não têm se mostrado suficiente. Eu acho que... Desculpa, pode complementar aí. Eu acho que nessa linha, de fato, a gente tem dificuldades de outras formas de receitas, como ingressos, por exemplo, como a venda de bens, né, culturais. Então, a estruturação da gestão e a busca por projetos é fundamental. Então, certamente, assim como já havia essa possibilidade no sistema de financiamento atual, a lei emergencial também precisa ser vista dessa forma. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tem um item que é o critério extra, que fala sobre ações de inclusão social. E ali cita, né, ações e políticas que promovam justiça social, acessibilidade, respeito às diferentes identidades, ampliando os acessos aos bens culturais e aos mais diversos grupos social e economicamente excluídos. Por exemplo, então, nós trabalhamos muito com essa questão da acessibilidade, seja Libra, seja a tátil, né, para cegos, enfim, de uma série de tipos de acessibilidade. Esses materiais podem ser comprobatórios desse critério extra. Uma exposição, por exemplo, mais específica sobre um grupo social invisibilizado, né, como, por exemplo, os LGBTs, são um grupo social invisibilizados na pauta do debate cultural, né? Em um ou outro aspecto eles aparecem, mas, por exemplo, nos museus quase nunca. Enfim, então, não sei se esses materiais também que são produzidos a partir dessa perspectiva também podem ser, o que a gente pode comprovar como critério extra, o que é
Que tipo de material a gente pode utilizar para comprovar isso? Acho que tá fechado o teu microfone. Eu tirei, acho que tem um barulho aqui em cima. Sobre os materiais, sobre a própria instituição, é fundamental para dar esse histórico, para contextualizar, né, enfim, o conceito dela, o trabalho que ela já desenvolve e essa perspectiva de trabalho futuro. Tá, com relação ao projeto apresentado, aí sim, a gente está falando de informações que vão ser relacionadas a essa execução prevista nesse espaço bem curto de tempo. 4 meses, a partir do recebimento do recurso em dezembro. Então, no máximo, até abril, essas atividades precisam se desenvolver. E há, sim, bem como tu observou, esse critério, né, de ações inclusivas. A gente está com, felizmente, né, Joel, deu uns avanços importantes agora na conferência e definimos por políticas afirmativas em todas as linhas. Então, de diferentes formas, a gente vai ter essas questões muito bem pontuadas. Então, nesse caso, sim. Então, a gente poderia estar pensando, por exemplo, na equipe que integra, poderíamos estar pensando na temática desse trabalho que vai ser feito, que estava dando um exemplo, né? A gente pode estar pensando no acesso, né? na promoção do acesso, que também tem uma relação, é claro, muitas vezes aí com a questão de equipe e com a questão da temática. Então, tem uma série de formas possíveis de trabalhar ações inclusivas, de a gente ampliar, né, esses espaços, né, para fins aí de envolvimento de todos os setores da sociedade, para que a gente possa ter esse reconhecimento. Isso aí, a gente pode trabalhar com várias especificidades, né? O autismo, podemos trabalhar tanto a questão da mobilidade dos cadeirantes, né? Dos cegos, dos surdos, enfim, tem várias possibilidades aí para serem trabalhadas, síndrome de Down, enfim, pode ser pensada várias coisas a partir dessa perspectiva. E se ele produzir, a instituição pode produzir um produto próprio seu, como produção cultural. Por exemplo, há um trabalho já iniciado de registro dos bens culturais. E ela quer transformar isso numa plataforma digital, mega conectada com o site do museu, enfim. Isso ele pode produzir, né? O seu próprio, do seu próprio material produzir esse trabalho, né? Com certeza. Não, a linha Produções Culturais é super ampla. Né? Voltando, tu falou um portal, né? Uma forma de acesso, tu vai gerar trabalho e renda. Então, só o porte, né? Muitas vezes projetos coletivos podem também ter uma vantagem, daqui a pouco a gente consegue ganhar escala, né? Então, é uma questão a ser avaliada, mas com certeza é um projeto possível de ser apresentado aí nesse edital de produções culturais. Uma pergunta mais básica, assim. Essas instituições com CNPJ, elas já precisam ter o cadastro no CPC de produtor cultural? Agora a gente está na reta final, né? Quem não tem cadastro, talvez tenha que estar fazendo entre hoje e amanhã no máximo, porque dia 16 é a data limite para envio dos projetos. Isso. Só vai enviar projeto que tenha um registro feito, né, no cadastro estadual de proponentes. Então ainda há tempo, mas, né, o prazo de análise é de 15 dias, a gente está demorando 2, 3 dias, o volume está bem grande. Então façam, né, façam esse registro, não só para esses editais, né, Joel? Para todos os outros editais, toda essa política de financiamento que existe, depende, né, para acessar recursos do Estado, depende do credenciamento. Até mesmo recursos de convênio, agora a prova é essa, né? O próprio recurso da Lei Aldir Blanc, em dois dos 5 editais, a gente está usando a nossa base do cadastro do componentes, até para fins de aproveitamento de toda a plataforma que a gente tem a facilidade, né, de envio de conferências. Rafael, 2 perguntas bem básicas. Na questão do contador, o contador pode ser um técnico contábil com registro? Pode, né? Tendo registro, não importa se ele é contador formado ou técnico, ele responde para o conselho, né? Exatamente. Tá. E a outra questão é o seguinte: por exemplo, uma fundação está fazendo o projeto, tem um museu de parceiro. O contador pode ser o da prefeitura? Pode, né? O contador não precisa ter custo, então se a entidade já tem um contador, ele vai trabalhar também na contabilidade desse projeto, né? Então não precisa haver uma contratação, uma remuneração específica do contador. Precisa haver um contador responsável por toda essa execução financeira do projeto. Show de bola. Show de bola. Essa é uma questão importante.
O que a gente pode caracterizar como apoiador? São instituições que podem auxiliar sem recursos financeiros? Essa é a linha, né? Como é que se amplia o acesso, né? O trabalho, aumenta a dimensão do alcance aí da entidade, por exemplo, muitas vezes é por meio de parcerias com escolas, né? De moradores, é uma série de apoiadores que podem existir. Daqui a pouco alguns já existem na atividade atual desse espaço ou dessa entidade. Então, eles podem também fazer parte desse projeto agora, não há problema algum, até para valorizar, né, e potencializar essas relações que já foram constituídas. Assim como depois, durante a realização do projeto, é possível buscar, né, apoiadores. O que a gente está vedando é outros recursos, até para não depender, né, patrocínio, né, mas trazer outras entidades, até mesmo empresas para próximo, para que de alguma forma apoiem a realização do projeto, com certeza, né, a gente só ganha com isso. E no caso, aqui tem um recorte de região funcional, né? Isso é um critério para distribuição do recurso, ou esse é um critério por cada região tem um tanto para poder chegar de projetos? Está gerando bastante dúvida que é um critério novo, né? A gente trabalhava, né, Joel, uma questão de cota interior capital, né? E a gente mesmo discutindo viu que não é o suficiente para que a gente consiga assegurar uma descentralização regional de recursos. Então já usamos outras formas e agora a gente está usando uma questão que é vagas mínimas asseguradas. Então daqui a pouco tem gente olhando na sua região, bom, mas tem 2 projetos, 3 projetos, não. Não, é ao contrário, agora tem 2 ou 3 garantidos. Se tiverem nota mínima, atingirem a condição mínima de classificação, vão ser contemplados, né? Então, a chance de condição nessa disputa toda, porque certamente há uma disputa sempre em processo de edital, ela acaba sendo, de certa forma, equilibrada, dando muito mais condição para que proponentes de diferentes regiões possam acessar esses recursos. Certamente a gente vai ter um volume maior, né? A gente não vai ter 28 projetos de 350 mil, por exemplo, a gente vai ter um valor intermediário. Então, né, a gente vai ter entre 28 e 40 projetos, vai abrir várias vagas, né, além dessas asseguradas, para os melhores classificados. Então, ali vagas mínimas asseguradas é uma condição, né? Isso. E áreas interdisciplinares vão poder participar, memória e patrimônio, com os museus, circo, enfim, essas linhas também podem ter ações integradas, né? Com certeza. Né? A transversalidade, né? Dependendo do projeto, a possibilidade de acionar outras áreas e segmentos pode ser algo interessante. Então, pode ser explorado, sim, isso. Né? O edital possibilita, né? Ele é bastante aberto com relação à concepção. Beleza, eu acho que é isso, gente. Deixa eu só ver aqui se veio algum questionamento. Tá, um CPC feito para CPF para o FAQ digital. Tem que... eu não sei, tem alguma diferença desse cadastro de produtor cultural quando a pessoa se inscreve para o FAQ, para o Aldir Blanc? Não é o mesmo, né? É o mesmo. A gente... Só tem que cuidar, as pessoas têm que cuidar uma coisa. Esse edital é específico para CNPJ. Então, o teu CNPC, o teu cadastro de produtor cultural tem que ser de CNPJ. Não é o mesmo cadastro de produtor cultural de CPF, que é diferente, né? Então, só para deixar claro, para não gerar confusão. Então, nesse edital aqui é só CNPJ, então só vai poder cadastros de CNPJ. A gente está tendo uma corrida aí para muita coisa, inclusive para novos cadastros de pessoa física. Nesse momento, né, não vão ter uma utilidade, porque para esses 2 editais são só para CNPJs, e os outros 3 editais que a gente vai ter a possibilidade de envio de projetos para pessoas físicas vão ser mais simplificados, não vão exigir o cadastro estadual de proponentes. Então, de fato, agora, quem vai enviar para esses 2 editais por meio de um CNPJ, aí sim ainda vale fazer o registro para poder submeter esses projetos até o dia 16. Beleza. Acho que agora a gente pode ir para o outro, né? Acho que clareamos bem esse ponto.
E o outro edital é o concurso de aquisição de bens e materiais. E serve pelo, então, como tu disse, ele é para CNPJ, e todas aquelas coisas que nós já falamos, de fundação, de ONG, servem para esses também, né? Servem para isso. O que é vedado só é o funcionário público, estadual, né? Funcionário público estadual de qualquer esfera, ou pessoa que tenha vínculo direto de remuneração do Estado ou de benefício de algum meio financeiro do Estado. A gente parte dessas mesmas regras. A condição de participação é a mesma. O aposentado do Estado pode participar? Não. Como? Inativo. O aposentado do Estado pode participar? Ele pode, se ele está à frente de uma entidade, por exemplo, ele é responsável legal por uma associação de amigos e ele é inativo, aí sim, aí é possível, né? A gente conseguiu flexibilizar isso nas regras, né? Se é ativo, de fato, estatuto. Aí ativo não. Eu, por exemplo, não posso. Se sou servidor de Estado, não posso. Mas ajuda os amigos a fazer o projeto. Vamos lá, então. Então, esse concurso aqui é de aquisição de bens e materiais. Ele tem entre 4 milhões, se não estou errado, 4 milhões, entre 50 mil os projetos e 100 mil reais aquisição de bens materiais. Queria que tu falasse um pouquinho, esse é para estruturar os espaços culturais, né? Muita compra de equipamento, organização da estrutura física, né? Um legado da Aldir Blanc para os espaços. Esse, né, Joel? Certamente a gente consegue ver uma aplicação muito grande na área dos espaços. É um edital para aquisição para iniciativas, grupos, coletivos, mas certamente os espaços culturais, né? Estamos falando aí dos nossos museus, né, teatros, enfim, uma série de espaços que desenvolvem atividades. Certamente tem, inclusive, já uma demanda necessária aí de bens para serem adquiridos. Aqui podem, então, por exemplo, o pessoal colocar para condicionar melhor os seus acervos, os arquivos deslizantes, material para conservação de restauro das peças, podem pensar um display para melhorar a qualidade da exposição e criar circuitos mais interativos nas exposições. Então, aqui pode uma série de gamas de produtos que podem estar na Live streaming is on. Aqui, ó, vamos começar. Com relação à política afirmativa, o que entrou nesse edital? Ao invés daquela questão da valorização de ações inclusivas, aqui é uma pontuação já pré-definida para pontos de cultura. Então, todos aqueles espaços que têm uma certificação enquanto ponto de cultura, esses têm 10 pontos adicionais. Tá? Então, não é opção do projeto atender ou não, né? Ou o espaço já tem esse reconhecimento ou não possui. Então, daí a gente vai também para outros 3 critérios. Então, a gente sai de 5, bem como o jogo, vai para 3. Um é a relevância, a gente volta a falar da relevância, volta a falar do mérito do projeto, da importância desses bens, equipamentos para a continuidade das ações. Uma coisa, Rafael, deixa eu só te interromper uma coisa que eu estava pensando aqui, que pode ser um golaço para os museus pensarem, porque é muito difícil de acessar. Para além dos itens da conservação, que são caros e é difícil de acessar, os museus poderiam pensar projetos de acessibilidade, que ajudariam muito a tornar o museu mais inclusivo e mais acessível a todos os públicos, né? E é um material hiper difícil de conseguir acessar, rampas, elevadores móveis, enfim, outras perspectivas aqui poderiam ser bem interessantes para os museus terem essa perspectiva. A gente só tem que cuidar com as vedações, né? Então, a gente tem uma vedação nesse edital, que é a questão de envolver obras e reformas. Então, tudo aquilo que depende de equipamentos para acessibilidade é possível. Tudo aquilo que depende de melhorias na estrutura física. Mas nem a instalação do elevador móvel para cadeirante? Se não envolver obra, é possível, né? Nem obra, nem reforma, porque também não pode depender de alguma coisa futura, né? Ele precisa, a partir do projeto, se viabilizar. Então, é possível, dependendo do espaço, até pode ser possível, sim. Por exemplo, se o Museu Municipal consegue fazer isso, ele não pode oferecer como contrapartida essa, não? Importante tu dizer isso. É um projeto independente, ele tem que receber o recurso e conseguir, ao final
E realizar. Curto de execução, 4 meses, sem outros recursos, né? Tá com esses equipamentos disponíveis ali para uso dentro do espaço, né? Certamente isso vai ser importante dentro da avaliação até do projeto, além de não cair nas vedações, né, de outras fontes e de obras e reformas. Então, são poucas vedações, observe, mas essas são umas delas. É bem importante dizer isso, porque essa pode ser uma possibilidade, mas tem que, então, só pode ser implementado com recurso específico da Aldir Blanc e não com obras. Isso é importante. Porque aí dá para pensar acessibilidade, mas não dá para pensar ela totalmente de forma integral, né? Tem que pensar o que é possível fazer. Tu trouxe outros exemplos, né? Arquivos deslizantes, tem uma série de questões que dá para adquirir, chegar a instalar, né? Mas realmente tudo aquilo que depender de obra e reforma, evitem, não é o edital para isso, a gente pode buscar outras formas aí, né? Projetos maiores para desenvolvimento de ação, daí sim, juntamente com recursos do município, né? Mas não é agora na lei emergencial, a gente precisa movimentar, então até a contratação desses serviços junto aos fornecedores também é importante, porque está movimentando economicamente, está, né, gastando manutenção dessas empresas, gerando trabalho, né, a partir do fornecimento desses equipamentos aí para os espaços culturais. Acho muito boa. É bom tu esclarecer, porque, né, a gente também sempre tenta ser um espaço inclusivo. Os museus, é uma das grandes preocupações que os museus têm, de comunicar melhor, de ser mais atrativo, mas também de tentar ser inclusivo para os públicos. Porque além da língua, do outro idioma, da tradução, que a gente acha que às vezes não é um processo de inclusão, mas é porque museus que recebem ou pessoas de outra língua, não só, se não tem aquele agente que é o tradutor ali na hora, a pessoa entra, visita e não consegue dialogar, não consegue, se ali tu já tem uma tradução daquele objeto em outra língua, já ajuda, né? Aqui, por exemplo, nós em São Leopoldo temos a questão da tradição alemã, então nós temos muito visitante de língua alemã, então isso é uma forma de inclusão, né? Eu, por exemplo, não falo alemão, mas, né? Então é uma forma também de pensar essa inclusão de novos públicos, enfim, né? Que hoje está um pouco impossibilitado, mas é uma realidade frequente, né? Deixa eu aqui de novo no edital para olhar. Então, os critérios são desse edital. Vamos ver se eu não. É a relevância, a adequação e a abrangência. O que a gente pode considerar como uma relação custo-benefício para os museus poderem entender um pouco melhor essa questão da relação custo-benefício do produto? É um critério bem abrangente, mas é uma reflexão que eu tenho certeza que todos fazem, né, no seu dia a dia, quando vão priorizar suas compras, ainda mais no momento de pandemia e dificuldade financeira. Então, bom, daqui a pouco é um arquivo, vamos voltar ao arquivo deslizante, super importante, mas o valor que ele tem, a entrega dentro das necessidades do museu, né? Então, vai desde essa relação de valor de mercado até o contexto da entidade, do espaço, as suas necessidades e o que essa aquisição vai representar dentro desse contexto. Então, é muito uma priorização, né, de aquisições nesse contexto todo e certamente esse desdobramento, né, essa possibilidade já de uso enfim, e de já dar um retorno para a entidade, para o público né, para as pessoas que trabalham nela, né, e para o público que vai poder acessar a partir dessa aquisição. Claro, tranquilo. Tá muito bom aqui a próxima. Deixa eu ir mais adiante. Bom, são 10 pontos extras. Certidão simplificada como ponto ou pontão de cultura através da plataforma da Rede de Cultura Viva. Eu sei que aqui está pontos de cultura, mas deixa eu te perguntar. Nós temos, embora que são bem poucos, não sei se chegam a 10, mas nós temos os pontos de memória. Eles podem entrar nessa categoria geral aí de ponto de cultura? Aqui a gente está falando dos que têm certificação, a gente tem 200 pontos de cultura certificados aqui no estado, então todos esses vão receber essa pontuação adicional. Eu acho que tem 10 certificados, 10 pontos, se não me engano, 10 pontos de memória certificados pelo IBRAM, no Rio Grande do Sul. São só 10, pelo que eu me lembro. Não tenho clareza isso. Talvez o sistema tenha. E aí, eles podem acessar a partir dessa certificação? Sim, podem anexar
Isso até nos reforçou outra questão, né, Joel? A gente agora está trabalhando com o Comitê Cultura Viva para partir para uma certificação estadual. Então, até trazendo essa visibilidade para a política dentro desses editais, a gente deve estar pensando já nos próximos passos e passar a ter também aqui no estado uma certificação própria, né, para novos pontos, né, a terem... A gente podia pensar uma certificação de espaços de memória para aquelas instituições que guardam a memória, mas elas não são especificamente um museu, não se ligam pelo estatuto, né? Por exemplo, nós temos muitas cidades que têm às vezes um arquivo, tem um espaço. Nós podíamos pensar uma política também dessa certificação de espaços de memória a partir do sistema, né? Pode ser uma política interessante também. Porque nós temos muita instituição que faz ali, por exemplo, nós temos vou te dar um exemplo aqui de São Leopoldo. Nós temos toda a luta da Romaria da Terra, da Reforma Agrária no Rio Grande do Sul, num centro de evangelização católico que faz essa luta, que é um arquivo fantástico, né? E ele aqui, ele está qualificado na nossa política do sistema de museus como espaço de memória. Ele não trata museologicamente, né, esse acervo com rigor da legislação museológica, mas ele conserva o acervo, disponibiliza para pesquisa, tem acesso da comunidade, enfim. Então, a gente trata ele numa outra linguagem de espaço de memória, mas facilita o apoio à conservação desse acervo, enfim, e outras questões, né? Pode ser uma política interessante também de se pensar para agregar outros movimentos, né? Aqui está o projeto extra, com ponto de memória, plataforma, enfim. Então, quem tiver certificação. Uma coisa, as certidões vão ser, para a CNPJ, tanto nos dois editais são exigidas todas as certidões municipais, estaduais, federais? Para novos cadastros, novos registros, sim, todas as certidões precisam ser apresentadas. Mas para aqueles que já têm o registro, agora também foi uma flexibilização, não é preciso a renovação, não precisa todas aquelas que acabaram a vigência apresentar o projeto, não, somente se tiver o projeto contemplado mais adiante. Então, até para aqueles novos que estão fazendo, de fato, agora é necessário, mas num momento futuro, depois, só vão precisar atualizar documentos para receber recursos, né? Que isso é fundamental, senão a gente não consegue fazer o repasse. Ótimo. Não, eu estou vendo aqui que nós temos também aqui o critério das regiões funcionais, né? Na mesma perspectiva que é o outro, né? Na mesma perspectiva que é o outro. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Até pensando as pessoas, né? Esse critério é feito com base na densidade populacional. Então, está exatamente dividido o valor com relação à quantidade de pessoas que tem em cada região, partindo do número mínimo de vagas que serão preenchidas, né, pensando nos projetos de maior valor. Mas certamente a gente vai ter mais projetos, então ali é um mínimo assegurado para cada região. Isso. E ele também tem aquele critério que é o critério de que ele coloca o valor do projeto, baseado no mínimo de 50 mil e até o teto de 100. Isso, né? Porque às vezes ele precisa de 60, ele não precisa de 100. Mas às vezes ele precisa um pouquinho mais de 50, né? Nessa perspectiva. Trabalhamos entre o mínimo e o máximo, né? Isso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quem apresenta projeto para um edital pode apresentar para o outro, né? Não é... Eles não se cruzam, né? Pode apresentar nos dois. Exato. Ótimo. Seja associação, enfim. E só pode apresentar um projeto por edital, por CNPJ. Um projeto por edital. Mas, por exemplo, o museu pode ser objeto de 2 editais por 2 CNPJs diferentes? Pode. Ele pode, por exemplo, pode ter um projeto concorrendo na linha de produção cultural que pretende usar o museu enquanto espaço para a realização de atividades. Vai ter um circuito no estado inteiro, por exemplo, de exposições e o museu está sendo beneficiado, está sendo um dos locais de realização do projeto. Não há problema algum, pode participar de quantos projetos a sua rede de contatos, né, e o interesse nessa concepção de projetos demandar. E eles podem estar associados, por exemplo, uma rede, por exemplo, os museus, por exemplo, sei lá, os ferroviários, pensaram uma exposição conjunta que vai ser circulante em vários espaços.
né? E aí acharam um produtor cultural que apresentasse o projeto. Isso pode, né? Não há nenhum problema. Muito ao contrário, né? Pensar projetos coletivos é uma coisa importante, até porque a gente está falando dos editais que têm os maiores valores. É uma lei emergencial, a gente está trabalhando agora com valor de até R$350 mil em produção, né? E até R$100 mil para aquisição de bens. Então, muitas vezes, claro, pode ser compartilhado até para fins de ampliar o alcance, né, Joel, e a abrangência do projeto. Claro, claro. Rafael, acho que nós estamos concluindo aqui nossa prosa, uma prosa rápida, mas é uma prosa importante para ajudar o nosso povo aqui, os conselheiros aqui do colegiado estão te agradecendo também bastante a tua participação, tua escuta nossa, né? Ah, uma pergunta que surgiu se nós tivermos um projeto de exposição, de circulação, por onde fica a região funcional? Essa é uma boa, né? Mas as vagas asseguradas são para proponentes, então conta a sede do CNPJ que está apresentando. A ideia é descentralizar o recurso para proponentes de diferentes regiões. Agora, se aquele proponente quer circular o estado, ótimo, ainda vai girar ainda mais essas contratações, né? Mas é um primeiro esforço para pelo menos a gente conseguir ter que esse recurso se espalhe por todo o nosso estado, né? Para ser gerenciado. E daí as contratações, local de realização das atividades, fica totalmente a critério, né, dos proponentes aí dos projetos definidos. Então, sempre a sede que é o que conta. A sede de quem propõe o projeto é a que conta como critério para a região funcional. Isso nos dois. Isso é bem importante, bem importante. Então, cada vez mais importante a gente ter articulações dos museus, de todos os museus, com seus pares nas suas regiões. E até com outras, mas nas suas regiões para poder fomentar essa distribuição do recurso da Aldir Blanc e chegar em todos os processos. Deixa eu ver aqui, dar uma espiada na rede para ver se não tem nada específico. Tem até o município sede no formulário, gente. Tá ali já colocado, enfim. Os formulários são bem simples, né, Rafael? São bem tranquilos para preencher, estão bem sucintos e bem claros, bem objetivos. Também dá o parabéns aí para vocês que não é fácil fazer essas questões. Ações de inclusão, blá, blá, blá. Tá. Não sei, Rafael, eu deixo contigo a palavra aí, se tu queres já fazer um fechamento aí, fica à vontade. Os prazos vão até o dia 16, né? Todos esses vão o prazo até o dia 16, às 23h59? Não, às 4h59 da tarde. Às 4h59. 6h59 da tarde, né? Encerram as inscrições. O registro junto ao cadastro é prévio. Então, quem não fez ainda dá tempo, mas é agora. Mas leva quanto tempo, mais ou menos, para sair o cadastro do CPC, quem não fez? 2 ou 3 dias, por isso, né? Quem não fez, faça hoje. Né? Não fazendo hoje, já começa a ver. E faz lá pelo site do Procultura, né? Isso. Já sugere, já pede por lá. Show de bola. E depois a gente tem outros 3 editais, né? Então, eu acho que é importante a gente continuar esse diálogo aqui, agradecer a todo o colegiado, né, que tem participado tão intensamente. Lembrando, né, 2/3 são, né, pessoas indicadas pela sociedade civil que estão sem remuneração, trabalhando pelo setor. Né? Então, isso faz uma diferença enorme, né, para que a gente possa ter um entendimento melhor dessas demandas, conseguir dentro do desafio agora, que nem o Joel falou, né, de fazer editais para todo o setor cultural. Então, acho que a gente buscou, de uma forma, né, ampla, garantir esse acesso, todos os setores, em todos os editais. Então, a gente vai continuar aqui esse contato, essa divulgação. Né, a maior parte do recurso ficam para esses 3 editais aí, mais para o final do ano, então muitas oportunidades, mas certamente a gente conseguir constituir essa demanda, dar acesso, receber esses projetos do setor, é importante tanto para o sucesso da aplicação, para que chegue o recurso para o setor, para a área dos museus, precisamos que isso aconteça, vamos trabalhar para isso, e que a gente constitua também uma demanda, né, Joel? A gente consiga dimensionar, o setor demandou tanto, né, a gente conseguiu investir tanto a partir do processo de seleção para que a gente possa seguir construindo formas de ampliar ainda mais esses investimentos, né, para a área cultural, especialmente aqui para
para o setor que a gente está trazendo na pauta. Nós temos um problema ainda da equipe nos museus, né? De ser uma pessoa, assim, os museus municipais, principalmente no interior do estado, sofrem muito com a falta de grupos técnicos, de servidores de carreira que ajudem a estruturar as instituições. Esse é um problema ainda constante, né? Nós ainda estamos lutando pela implantação das figuras dos museólogos, enfim. Então, nunca é muito fácil para o setor de museus conseguir mobilizar toda a sua categoria, sua força para conquistar isso, né? Mas o Rio Grande do Sul tem uma trajetória em política pública do setor e tem um setor forte, atuante, que está sempre na luta, se esforçando, se esmerando para reconhecer isso, né? Lembrar que o nosso colegiado, só para que as pessoas possam entender, ele é um colegiado que ele é baseado nas instituições. Então, ele é dividido, a sociedade civil, entre as 7 regiões museológicas, que o Sistema Estadual de Museus já estabelece, que é a nossa rede, a Rede de Educadores em Museus, o Conselho Regional de Museologia e o GT Acervos da AMPU. Então, aí nós fechamos as 10 vagas da sociedade civil. As 5 vagas dos poderes públicos são os sistemas municipais de museus, que existem hoje em 4 municípios, né? Santa Maria, Rio Grande, São Leopoldo e Pelotas. O Sistema Estadual de Museus, a maior rede que nós temos de museus, e muito significativa, que é a rede estadual de museus, né? Então, a gente tem os diretores de estado da rede, e os 2 cursos de museologia da UFPEL e da URGS. Então, é assim que a gente compõe as 15 vagas, e a gente estruturou para que todo o setor de museus, representado pelas suas instituições, fazem parte desse colegiado. A gente quer agradecer muito a tua presença aqui, a coordenadora Andréia também te saúda aqui, me deram essa função de ser o comunicador, estou ficando craque em apresentação. Mas é isso, e te agradecer muito, Rafael, aí, a tua disponibilidade de estar nos ouvindo aí, e nós estamos juntos para construir um processo rico aí da Aldir Blanc e fazer com que as associações consigam se inserir. Nem sempre é muito fácil, né? Para alguns setores, às vezes, a mobilização é mais forte, para outros é mais difícil, até porque nessa questão com o período eleitoral e tudo mais, é mais difícil mobilizar o setor público a participar, está muito engajado, nós estamos aí há um mês praticamente do processo eleitoral específico. Deixa eu só te perguntar uma coisa, antes, a contratação de serviço para esses produtos de aquisição podem ser, né? A gente pode contratar qualquer serviço de instituição para ajudar a prestar, não sendo obras, obviamente, na aquisição, né? No de aquisição, serviços são gerenciamento. Então, é possível ter um gerenciamento compartilhado ali no valor de até 10%, o restante é para adquirir, né, equipamentos, bens, né, para um ou mais, né, espaço cultural. E eu acho que quando tu toca nessa questão, né, Joel, como é importante a gente estar pensando nesses desafios de gestão, porque a fragilidade, né, o recurso, né, direto, público e a quantidade de equipe que tu falou, isso é uma coisa que tem se, né, que não é também um problema específico, né, a gente tem enfrentado isso, né, na gestão aí. Então, temos que encontrar soluções, e tenho certeza que a partir desse processo em rede, né, desse diálogo, dessa construção coletiva, de que a gente possa ter soluções escaláveis que possam servir para mais de um espaço, a gente consegue se agregar, pensar daqui a pouco, a gente na reformulação da lei criou fundos patrimoniais, então daqui a pouco para ter recurso trabalhando pela sustentabilidade dos nossos equipamentos, né? Então eu tenho certeza que muitas coisas, se a gente seguir essa construção, então até, né, falando sobre isso também preciso agradecer o trabalho da Andréa desde o início da comissão da conferência que ia tratar do plano de cultura, ela já estava com a gente, Andréa Becker aí, então eu acho que colegiado estando forte, né, o nosso sistema forte, a gente vai conseguir se preparar para dar um suporte de política pública para que esse setor possa estar, né, nessa retomada, um desafio para todos agora, né, achando novas formas de estar organizado e estar buscando, né, recursos especialmente para viabilizar, né, uma questão tão importante para a nossa sociedade, né, que é a nossa memória, que é nossos espaços expositivos, nossos museus, né, e dando essa
esse direito constitucional, né, Joel, para a sociedade aí poder ter acesso à cultura. Então a gente trabalha por isso. Obrigadão, Bali, valeu pela tua escuta aí, a dividir conosco os problemas, né? Às vezes são, eu sei que eles mudam muito de área para área, porque tem área que precisa disso, dessa atenção, daquela outra. E a gente agradece muito. Então, um exemplo de funcionário público que se dedica muito aí, a gente fica muito orgulhoso que o nosso estado tenha a tua figura lá para nos ajudar a construir políticas públicas efetivas para os setores. Bueno, e se nos falamos aí na próxima live aí, que nós vamos fazer mais umas outras aí para discutir as outras perspectivas aí. Estamos aí para isso. Valeu, João. Abração. Acompanhou aí. Obrigado. Eu que agradeço. Beleza.